Uma boa noite a todos a família que estamos aqui para trazer as reflexões do Evangelho do Senhor Jesus, da luz da doutrina dos Espíritos. Dá licença, deixa eu tomar uma água. Nós vamos falar um pouquinho hoje das nossas reflexões sobre a caridade segundo São Paulo, da no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade de uma salvação. E Kardec traz umas reflexões bastante profundas para o nosso entendimento. E é aquela carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e versículo 13. E Paulo começa assim, se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um sino de ou metal que sou. Se eu tiver o dom das profecias, mergulhar em todos os mistérios e saber tudo o quanto se pode saber, se eu tiver toda a fé ao ponto de transportar montes, se não tiver caridade, nada disso me adianta. Se eu entregar todos os meus bens em sustento dos pobres e entregar o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disso me adianta. Olha o que Paulo nos traz, Aí ele continua, a caridade é paciente, é benigna, nós vamos ver no segundo momento. Mas vamos trazer umas reflexões em cima dessa primeira parte, vamos dividir em duas partes. Paulo coloca, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o metal que sou, eu sinto time. Estamos ali, podemos estar divulgando, propalando o Evangelho do Senhor Jesus, mas se não estivermos exercitando a caridade na sua essência, estamos falando palavras aos ventos. As nossas atitudes não estão coerentes com o que falamos. E quem fala a língua dos anjos, quem tem o poder da profecia, são os profetas, não são? Os profetas, nós conhecemos muito bem, são médiuns, E a mediunidade é esse elo de ligação entre nós aqui do plano físico com os amigos espirituais que estão na pátria espiritual. Então a gente subentende aí que Paulo coloca a caridade acima da mediunidade, porque a mediunidade ela é inerente à moral. O médium pode ser um médium moralizado, ele pode fazer um bom trabalho voltado para o bem, como ele pode dar uma atitude infeliz e atuar de forma infeliz nesse intercâmbio mediúnico. Então, a mediunidade ela é neutra. Nós, que somos os portadores dela, que vamos fazer um bom uso ou mau uso. Então, por isso que Paulo coloca a caridade acima da mediunidade. E ele coloca lá, penetrar todos os mistérios, conhecer tudo que se pode para conhecer. Aí a gente observa que Paulo está colocando a caridade acima do conhecimento intelectual. E nós espíritas sabemos muito bem que o conhecimento intelectual é uma das asas de progresso para nós, para evoluirmos. Agora, por que Paulo coloca a caridade acima do conhecimento intelectual, já que é uma das asas do progresso? Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, lá no finalzinho, ele tem uma frase que eu gosto muito dessa frase. Ele coloca lá: o homem
por mais inteligente que seja, ele pode fazer muito mal. O homem moralizado só faz o bem, pois interessa à humanidade, à sociedade, a evolução moral do homem. E a evolução moral está vinculada às virtudes. Está vinculada às virtudes. A gente vê aqui no Evangelho segundo o Espírito, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para tomar as suas más tendências. Então, a virtudes, a evolução se dá através de conquista de virtudes, de elevação moral. Então, por isso que Paulo coloca a caridade acima do conhecimento intelectual. E a gente vê muitas mentes brilhantes no nosso dia a dia, infelizmente, semeando o mal. Se for moralizado, só faz o bem. E ele coloca lá, pode ter toda a fé, ao ponto de transportar montes. Se não tiver caridade, nada valerá, nada adianta. Então isso é colocar a caridade acima da fé. Porque podemos ter uma fé como nós estamos buscando no exercício da doutrina espírita, uma fé esclarecida, raciocinada, como tanto falamos. Mas a fé também, ela pode ser uma fé cega. E uma fé cega produz, muitas das vezes, muita coisa ruim, produz o mal. A gente vê aqueles homens bombas agindo de forma infeliz no Oriente, e eles estão agindo em nome de Deus. É uma fé que chegou ao seu extremo da irracionalidade. Por isso que Paulo coloca a caridade acima da fé também. Aí ele nos coloca com relação, se pegarmos todos os nossos bens e doarmos aos pobres para o sustento deles, se não tiver caridade, nada valerá. Paulo está colocando a caridade acima do desprendimento dos bens materiais. E nós sabemos, para evoluirmos, nós temos que nos desapegando dos bens materiais. Não só dos bens, mas de tudo vinculado à matéria. Porque às vezes, quando falamos de tudo, que às vezes nós estamos tão apegados a uma pessoa, a um filho, a um pai, a uma mãe, a uma esposa, que esse apego às vezes é nocivo, às vezes é de uma forma egoísta, possessiva. É um exercício de desapego, é saber que aquela pessoa é um espírito, filho de Deus, nós somos irmãos e irmãs na humanidade, estamos vivendo aquela experiência juntos, naquela situação da presente encarnação. Esse exercício de desapego é fundamental para nós. Fundamental. Eu falo para vocês, eu tenho uma conhecida lá em Niterói que nós fazíamos campanha para recebermos doações para a casa espírita. Ela falava: Marco, eu tenho dificuldade de doar minhas coisas que eu não uso mais. Aí eu falava para ela: é um exercício de desapego, é um exercício. E Paulo coloca a caridade acima do desprendimento dos bens materiais. Porque às vezes a gente pode se desprender dos bens materiais, mas de uma forma própria, sem ter conhecimento de causa real ou saber usar aquele bem de forma que venha a proporcionar o bem. A gente conhece a parábola do filho pródigo, que pegou a parte da sua herança e saiu gastando. Aí pode falar: a mulher era desperdício. Não, ele era insensato. Então foi para naquela circunstância. E Paulo aqui coloca aqui para nós se entregarmos o nosso corpo para ser queimado. Naquela época era a época dos martírios, os cristãos iam para a arena, ser comido pelos leões, ser
colocado para ser queimados em tochas de fogo. E Paulo nos diz: se entregar o nosso corpo para ser queimado, estamos aí nos sacrificando muitas vezes por uma causa. E se for a causa cristã, é uma causa nobre. Mas se não tivermos caridade, porque de repente a gente está se colocando numa situação para virar um Marte e ficar famoso no pós-morte do corpo físico. De repente a gente está encontrando uma oportunidade de sair da vida do corpo físico, porque não temos coragem de atentar contra a nossa própria vida. Graças a Deus não temos essa coragem. E então ele nos coloca que a caridade está acima do sacrifício. Aí a gente vai entendendo porque Allan Kardec coloca como bandeira para todos nós: fora da caridade não há salvação. Significa dizer, fora da caridade não há evolução, não há progresso. O caminho é, porque não é fácil ser paciente. E às vezes a gente pensa que já conquistou, já avançou um pouquinho na paciência, aí vem as provas, vem os testes, vem aquelas circunstâncias de vida que nos colocam em situações para averiguarmos se já caminhamos um pouco na paciência. Aí eu falo por mim, não sei por vocês, mas muitas das vezes nessas circunstâncias bem mais contundentes, para se manter tranquilo, calmo, sereno, é muito difícil. E às vezes a gente roda a baiana. Agora, por outro lado, às vezes a gente está saindo do nosso pequeno equilíbrio emocional, psíquico, mental, por pequenas coisas no dia a dia. Coisinha simples. A gente está se estourando, como diz o popular. A gente não está perdendo a paciência porque nós não temos. Mas a gente está tendo desequilíbrios emocionais, às vezes constantes. Para refletir, porque quem vai exercitando a paciência vai conquistando a paz. Vai conquistando a paz. Vamos ficando mais calmos, mais serenos, mais tranquilos, mais equilibrados, mais harmônicos. Passamos a olhar a circunstância sob um outro prisma. É fácil? Não é fácil, não. Não é simples, não é fácil, mas é um exercício nosso no dia a dia. É a proposta que a doutrina nos traz. Aí nos fala assim: é benigna, a caridade é bom, tem que trazer bons frutos. A caridade não é invejosa, não se ensoberbece, não é obra temerária. Olha só, nem age decididamente. Porque para fazer a caridade, gente, não é tão simples, não. E às vezes a gente, no afã de ajudar, a gente tem que parar para analisar se a gente está ajudando realmente, ou se a gente está estimulando aquela pessoa em atitudes infelizes, que comprometem a sua evolução. Temos que avaliar isso, porque às vezes a gente está estimulando a pessoa nos seus vícios, no seu lado infeliz, naquele modo operante que ela não avança. Então temos que, quando ele coloca aqui que não é obra temerária, é que ela não é imprudente e nem age precipitadamente. E continua aqui Paulo, né? Não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses. Não é ambiciosa, digamos, eu estou fazendo o bem aqui agora, mas pensando qual retorno que eu vou ter à frente. E às vezes nós não estamos buscando um retorno material, não, gente. Às vezes a gente está buscando um reconhecimento. Às vezes a gente está buscando os aplausos do mundo. E
Jesus nos orientou, sai da vossa mão esquerda, faz a direita. E já vimos casos disso de pessoas bastante trabalhadoras na seara espírita, mas buscavam o aplauso do mundo. E os benfeitores espirituais nos colocam: se estamos buscando o aplauso do mundo, das outras pessoas, Deus não nos deve nada. Porque se as pessoas estão nos aplaudindo, o que nós buscávamos, recebemos. Mas não é bem assim, né? Nós sabemos que toda ação no bem será nosso advogado no futuro, em qualquer parte do universo, em qualquer época. Nos coloca Xavier. Mas essa ação no bem poderia ser bem mais produtiva, se não tivesse o interesse pessoal. E Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 893, ele pergunta: qual a mais meritória das virtudes? Deixa eu olhar aqui, talvez isso. Pergunta 893, que é o início do último capítulo das leis morais, que é o da perfeição moral. E a pergunta é essa: qual a mais meritória das virtudes? Aí os Espíritos respondem assim: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progressos no caminho do bem. Então todas as virtudes têm seu mérito, eles são indícios. Começamos a caminhar, começamos a evoluir, já despertamos a consciência, já estamos focados em sermos pessoas melhores. É isso que os Espíritos estão nos falando. Aí continua aí: a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Olha só, gente, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. E toda vez que a gente está ali naquele conflito íntimo, a gente está naquele bom combate, como nos fala Paulo, a gente está brigando contra as nossas imperfeições para não termos uma queda moral e conseguimos resistir. A virtude é sinal que estamos progredindo, porque no passado nós iríamos ceder à tentação e iríamos com prazer. Agora, o que nos interessa na resposta é essa parte aqui. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Então, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do bem do próximo, sem segunda intenção, sem interesse nenhum. É fazer o bem do bem. Às vezes nós não conseguimos ainda agir no bem pelo bem. É o nosso processo de evolução. O importante é que já estejamos fazendo bem, independente se há interesse ou não. Mas essa caminhada, se tivermos o foco, estivermos compenetrados desses ensinamentos e buscando colocá-lo em prática, vivenciar o nosso dia a dia, o nosso futuro é fazer o bem pelo bem. Sem segunda intenção, sem interesse, sem reclamar da ingratidão, sem comentário nenhum. Fiz o bem. Há um tempo atrás, me dá licença, gente. Em Duque de Caxias, um bairro chamado Santa Cruz da Serra, logo depois que desce a serra, segundo ou terceiro bairro, ali na Rocha do Cristo, estava reunido com um grupo de amigos, isso deve ter uns 30 anos, um domingo. Aí chegou um senhor, sabe, com a roupa de motorista, cobrador de ônibus, contou uma história para a gente estava assim, uns 6 colegas comigo batendo papo. Aí contou uma história, aí um amigo meu pegou, abriu a carteira, deu um dinheiro a ele, deu um dinheiro. Esse senhor pegou o dinheiro, logo à frente tinha uma banca do camelô, ele estava ali para comprar ali um objeto do camelô, e ele contou uma história triste, que sensibilizou esse meu amigo. Aí um dos outros colegas falou assim: vai lá, André,
Vai lá até que seu dinheiro de volta, que ele ajuda na fé. O André falou assim: não, eu já dei. Eu fui tocado no coração, eu já dei. Agora é com ele, o que ele vai fazer? É com ele. E eu falo, esse meu amigo, ele é meu amigo realmente, o André, ele não frequenta nenhuma casa religiosa, não professa nenhuma religião, acredita em Deus, mas não frequenta, não professa. Eu conheço ele há mais de 40 anos que eu conheço ele. São questões que a gente tem que parar e refletir. Vai chegar uma hora que a gente vai estar fazendo bem, pelo bem, sem nenhum interesse, sem nada. Aí ele coloca aqui: não se obedece, não se obedece, não se sente orgulhoso. Isso que está nos colocando: não é ambicioso, não se irrita. Olha, eu vou trazer um exemplo da instituição que eu participava lá em Niterói. Nós cuidávamos de pacientes com HIV em fase terminal. Os pacientes tudo acamado, gente, tudo acamado, tudo precisando da gente para tudo, para dar comida na boca, para dar banho, para colocar a roupa, para tomar remédio. E às vezes os voluntários, alguns deles se irritavam com os pacientes, se irritavam de discutir, de bater boca. Eu lembro de uma situação que uma amiga minha começou a bater boca com uma paciente e a coisa ficou cega. Aí eu intercedi, fiz uma prece ali em particular, né, porque as duas estavam com os ânimos exaltados. Aí eu recorri à prece e lembrando dessa colocação aqui de Paulo: não se irrita. Aí eu pensando assim: se estamos lá com o trabalho voluntário, ninguém nos obrigou. Ninguém obrigou, é voluntário, e todo mundo adulto, não tem criança. E se nos propomos auxiliar aquelas pessoas, nós temos que acolhê-la do jeito que elas são. Não é fácil. Eu falo para vocês, eu convivi lá mais de 20 anos, 25 anos, não era fácil. Falo que os pacientes, às vezes muito revoltados, e nos tratavam assim com 4 pedras na mão, porque você tinha que acordar às 6 horas da manhã para tomar remédio e dar banho neles. Aí eles ficavam revoltados, indignados, falavam: se eu acordar às 6 horas, eu vou ficar entrevado nessa cama o dia todo, não vou fazer nada. Por que acordar às 6 horas? Mas se fazia necessário, eles tinham que tomar a medicação, eles tinham que tomar banho, eles tinham que fazer curativo. E só que eles não compreendiam isso. Aí eu entendo assim: nós que tínhamos que compreender o posicionamento deles, já que nós propomos a nos trabalhar bem, e sobretudo pela causa da doutrina espírita que nos esclarece. Aí assim, não se irrita, às vezes não é simples também. Não suspeita mal. Aquele exemplo que eu dei desse amigo meu, lá de Santa Cruz da Serra, do Caxias: não falta com injustiça. Não estamos ali apoiando as coisas que não são justas ou não são corretas. Há muito tempo atrás, eu lembro de um outro amigo lá em Duque de Caxias, que eu fui criado em Duque de Caxias, e eu ficava com aquele dilema, né? Nós não éramos nem espírita nem nada, eu ficava com aquele dilema de convivência com as outras pessoas, com os outros colegas. Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, o nome dele é Mário. Ele falou: Marquinhos, você não precisa ser bonzinho, você tem que ser justo. Se for justo, acabou. E eu falo para vocês, eu gravei isso só. Nós tínhamos aí uns 17 anos quando ele me falou isso. Estávamos participando de uma festa de casamento de uma amiga nossa da escola. Aí um outro amigo se excedeu na bebida, saiu com o carro, entrou na pista principal do Xerém, bateu um outro carro que era um Fusca, de uma família que vinha da igreja. Aí daqui a pouco chegou esse amigo meu que bateu com o carro: Marquinhos, vamos lá, estou querendo juntar todos contra mim. Aí eu fui lá, mas ele estava bem alcoolizado. Eu fui lá, olhei a situação. Ele invadiu a pista
do senhor que vinha lá com Fusca, com a família, invadiu, bateu lá e ele queria, queria que eu apoiasse ele, porque ele estava sozinho, era uma família, estava chegando uma pessoa. Aí eu cheguei e disse, olha, não dá para te apoiar nessa situação, não. Vamos assumir a situação, resolver essa situação e depois a gente conversa a respeito disso. Aí conversei com o senhor, com a família, os danos no carro foi pequeno, aí esse amigo que bateu no carro, ele tinha uma fabricação de bolsas e carteiras de couro, por sinal muito bem produzida, bem artesanal, o manual era couro mesmo, vendia para umas grifes lá do Rio. Aí eu peguei o cartão dele no carro, dei para o senhor, eu falei, segunda-feira só procura ele, o irmão dele que é sócio dele, eles vão resolver. Aí conseguimos aprovar, mas eu fiquei pensando assim, gente, não é porque é meu amigo que eu vou ter que apoiá-lo no erro. Aí eu não estou ajudando, é igual nós estivermos apoiando o nosso filho no erro, gente. Eu não estou ajudando, eu estou estimulando ele a errar mais. Eu estou estimulando a derrocar na moral dele. Aí eu falo, quando o Magno me falou essa frase, Marquinhos, você não precisa ser bonzinho, apenas seja justo. E o Paulo nos coloca aqui, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Com a verdade. E a verdade, o pessoal fala assim, a verdade tem várias facetas. Não, tem a nossa verdade mundana aqui, né? Mas a verdade é uma só. A verdade é verdade. Quando Jesus fala a Pilatos, eu me dá o testemunho da verdade, e Pilatos falou o que é a verdade, ele não respondeu. Foi a única resposta que Jesus deixou. Por que ele não respondeu a Pilatos? Porque o Pilatos ainda não estava num estágio de evolução espiritual para compreender a verdade que Jesus iria colocar para ele. Estava bem vinculado às coisas mundanas, como sabemos. Ele não ia entender. Jesus se calou. Então buscamos sempre a verdade. E no dia a dia dessas questões aí, nossa, vamos ouvir os dois lados, gente. E fazermos uma análise sensata, imparcialmente, sem entender para um lado e para o outro, mesmo que a pessoa seja nosso parente, seja nossa amiga, seja nosso filho, não vamos agir com lucidez, com sensatez, como nos coloca no Evangelho. Aí ele coloca aqui, eu falo para vocês, eu demorei um tempo para entender essa colocação de Paulo. Ele coloca aqui, tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Olha só, gente, tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Vai tolerar o quê? Será que a gente vai parar todos os absurdos, tudo das pessoas, do mundo? Não, é tolerar, é o exercício da paciência, da resignação, da aceitação, da calma. É esse tolerar que ele nos coloca. Tudo crer, é estar com a fé sólida, firme, bastante embasada, para podermos estarmos conscientes, lúcidos, de que em qualquer circunstância a nossa fé não será abalada. Porque tem pessoas que no exercício da caridade material às vezes se decepcionam com a ingratidão e fala que não vai fazer mais. Eu acho que já ouvimos isso, e tem uma passagem no Evangelho, daqui segundo o Espiritismo, que coloca a respeito disso. E Kardec vem nos esclarecendo que ali tinha mais orgulho e vaidade do que caridade. Vamos continuar dando um crédito ali. Aquela pessoa nos decepcionou, se estamos no exercício, olha a palavra que eu estou usando, estamos no exercício da caridade de forma desprendida, às vezes a gente fica magoado, fica ressentido. Eu estava conversando com a minha esposa, tem para que a gente fica. Fiz um comentário com ela
a respeito de uma situação, eu falei, a pessoa nem mandou uma mensagem para agradecer. Nem mandou uma mensagem para agradecer. Descia esse comentário com ela. E às vezes a gente tem essa atitude infeliz. Não parece não, mas às vezes a gente está querendo que a pessoa seja grata a nós, fica preso à nossa boa ação. E ele nos coloca, tudo espera. Espera o quê? Tem esperança, gente. É manter a chama da esperança acesa. Sabermos aí que somos filhos de Deus, estamos aqui vivenciando as circunstâncias necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso progresso espiritual. E continua, tudo sofre, gente. Esse tudo sofre passar pelos sacrifícios. Quantas vezes a gente, para fazer uma boa ação, a gente tem que abrir mão da nossa zona de conforto, do nosso bem-estar? Não é isso? Às vezes a gente faz sacrifício para ajudar algumas pessoas. Nesse sentido que ele coloca, não é aquele sofrimento de autopunição, aquele sofrimento de amargurado, não. E não nos esqueçamos que o entendimento que a doutrina dos Espíritos nos traz do sofrimento é que estamos tendo a oportunidade de ressarcir alguns débitos passados. Se não for um sofrimento missão, ressarcir os débitos do passado, exercitar algumas virtudes. Consequentemente, se fizermos o exercício dessas virtudes, evoluímos um pouquinho. O entendimento da doutrina dos Espíritos nos traz sofrimento esse, tanto é que tem aquela passagem do capítulo 9, do Espírito Amigo, eu também gosto muito, que ele ensina assim, o item é a paciência, ele fala assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, não os aflijais, portanto, quando sofreis, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor nesse mundo, para a glória de Deus. E Paulo continua, a caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixe de ter lugar as profecias, ou cesse as línguas, ou seja abolida a ciência. Olha que Paulo falou. A caridade ela é perene. Através dela que nós vamos alçar voos espirituais mais altos, que nós vamos progredir. Por isso que ele nos coloca, que pode passar as profecias, os médiuns, pode não ter mais a comunicação entre os dois planos, ou cesse as línguas, ou seja abolida a ciência, mas a caridade vai estar ali intacta. Aí volta a afirmar, por isso que nós compreendemos porque Allan Kardec nos trouxe a caridade como uma bandeira para o nosso progresso. Para o nosso progresso. E ele encerra assim, agora pois permanece a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Ele não está diminuindo aqui a fé e a esperança. Não, porque como ele colocou anteriormente, dependendo como estamos exercitando nossa fé, elas podem ser caminhadas de uma forma infeliz. De repente a gente se desilude. Ele não está diminuindo essas outras duas virtudes. Só que a caridade está em outro patamar. Num outro patamar. A gente vai ver que ela é um conjunto de virtudes. E nós sabemos muito bem que a caridade é o amor em movimento. E às vezes a gente fica assim, numas traduções dessa carta de Paulo está a caridade, na outra está o amor. Geralmente na Igreja Católica, na maioria das vezes, a tradução é caridade. Foi essa que Kardec anotou. E nas igrejas reformadas, a tradução, na maioria das vezes, é o amor. Por que essas duas
duas palavras diferentes, porque o Evangelho foi escrito no grego, e o amor no grego, uma das suas designações é ágape, é o amor doação, é o amor renúncia, é o amor da caridade. Então, qualquer uma das duas traduções estão corretas. E a gente vai ver que a caridade é bem mais além do que nós pensávamos, porque antigamente, quando conhecemos a doutrina do Espírito, a gente pensava que caridade se fundava só na caridade material, só na caridade material. E nós, a doutrina espírita, nós somos reconhecidos por toda a sociedade como uma religião que pratica a caridade. E praticamos realmente, não é a vaidade, não é um reconhecimento social, até mesmo das outras religiões, que nós exercitamos essa caridade no nosso dia a dia. Agora, muitas das vezes estamos exercitando a caridade material. Emmanuel, no livro Guia de Luz, no capítulo 110, se intitula A Caridade Essencial. Ele vem nos falando que a caridade se faz necessária toda a doação que fazemos ao enfermo, ao necessitado, da cesta básica, do agasalho, do esclarecimento. Ela é válida, ela é frutífera, ela é positiva. E ele vai esmiuçando lá, e no último parágrafo ele nos coloca que nós temos que exercitar a caridade essencial, a caridade para conosco mesmo, porque muitas das vezes estamos fazendo a caridade para fora, para o outro, é assistência material que estamos dando àquelas pessoas que vêm em busca do bom material. E ele nos fala, tem que ser feita, mas esse exercício da caridade material tem que vir acompanhado do exercício da caridade moral. E como vimos, a caridade moral é um conjunto de virtudes. Já vimos pessoas bastante comprometidas dentro da seara espírita, trabalhadoras incansáveis e trabalhadoras incansáveis, mas com uma dificuldade muito grande de conviver com as outras pessoas, com os companheiros de trabalho e com os assistidos que vêm em busca do socorro. E às vezes eu dentro das minhas reflexões na instituição, na causa da casa, agora, esse exercício da caridade está nos fazendo pessoas melhores, está nos fazendo pessoas menos egoístas, menos raivosas, menos egocêntricas, menos orgulhosas, porque a proposta é essa, nos tornarmos pessoas melhores. E na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os benfeitores espirituais, como Jesus entende a palavra caridade? Eu acho que todos nós conhecemos essa pergunta e essa é a resposta. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Gente, é benevolência para com todos, independente de quer que seja. Que seja uma pessoa que tem aquela pessoa que nós temos dificuldade de conviver, temos antipatia. Eu não sei se vocês têm antipatias, mas eu tenho. Tem pessoas que eu tenho dificuldade de conviver. Aí eu falo assim, eu coloco sempre meu pezinho atrás, não é que eu estou de guarda, mas sempre com cuidado para mim, eu não ofender aquela pessoa. Porque se eu tenho dificuldades, as minhas energias não vibram no mesmo diapasão dela, não tenho afinidade, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, com os meus pensamentos, sentimentos, com as minhas atitudes, para mim não feri-la. E olha que é muito difícil, ainda mais quando você vê ela esporadicamente, tudo bem, mas se você vê diariamente, é um exercício, então, ser bom para com todos. Indulgência pessoal totaleza é o quê? É ter compreensão com o erro dos outros. E os
Jesus Cristo nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que nós devemos ser indulgentes, porque nós precisamos de indulgência, nós somos imperfeitos também. Então é o exercício da compreensão do porquê aquela pessoa está agindo daquela forma para comigo. Qual a motivação? Se a gente parar, qual a motivação? Aquela pessoa está com problemas de dívidas, está com problema na família, está com um filho envolvido nas drogas, está com problema de saúde. Ela nos fala assim: a caridade moral consiste em vos aturares uns aos outros nesse planeta de provas e expiações onde estão fadados a viver. Primeiro, ela vem nos falando da caridade material, que se faz necessária, como falamos anteriormente, ela precisa ser feita para exercitarmos as virtudes. E se temos a oportunidade de fazê-la, vamos fazê-la em qualquer circunstância. Agora, a caridade que aprimora o nosso espírito é a caridade moral, e ela consiste em vos aturares uns aos outros, é a vida de relação, é a convivência, é o exercício da paciência, da humildade, do perdão, é o exercício da calma, da tolerância, da compreensão. E isso nós estamos tendo, graças ao bom Deus, a oportunidade de aprender na doutrina dos Espíritos, de uma forma tão nítida, tão clara. É uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo em pleno século XXI, estarmos encarnados nessa conjuntura que se encontra o mundo, tendo acesso de forma gratuita a esse conteúdo que nos liberta. Não é pouca coisa, não. Cabe-nos nós estudarmos, refletirmos, buscar uma compreensão, buscar o auxílio dos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, que na maioria das vezes nós não conseguimos sozinhos. Não conseguimos. Rogar o amparo, usar o recurso da prece, naqueles momentos de dúvidas, de dilema, naqueles momentos que estamos prontos a explodir. Vamos elevar o nosso pensamento com átimo segundo a Deus, a Jesus, o nosso anjo da guarda, os benfeitores amigos que velam por nós, rogando um amparo, para que possamos vencer a nós mesmos e contornar aquela situação que muitas das vezes é difícil, muitas das vezes vai nos causar um prejuízo, mas que possa nos causar um prejuízo material, mas não moral, mas não um comprometimento perante o juiz divino, porque cabe a nós a esse exercício da caridade na sua plenitude, não só a caridade material, vamos fazê-la, mas com o objetivo de exercitarmos a caridade moral. É ela que nos eleva, é ela que nos proporciona a oportunidade de podermos nos elevarmos espiritualmente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade, que possamos cada vez mais nos fortalecer na nossa fé, nos conscientizarmos cada vez mais que estamos de um espírito, estamos em jornada de evolução, estamos dando os primeiros passos. Temos grandes lutas a enfrentarmos conosco mesmo. Que Deus nos abençoe nesses propósitos de transformação moral para melhor. E obrigado mais uma vez.